E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo. Estamos mais uma aula de estatística. Hoje vai ser uma aula especial, é uma aula de revisão. Nós vamos revisar alguns tópicos que foram bem importantes. Então, a gente já viu que na estatística nós trabalhamos com dados, com números, com análises. Então, quando você está numa situação, seja industrial, vai tirar dados, vai fazer alguma análise, você vai ter mais credibilidade se usar a estatística. Então, nós vimos anteriormente que os dados eles podem ser representados tanto por tabelas ou em tabelas, como por gráficos. E existem vários tipos de gráficos. Mas, às vezes, você não pode só representar esses dados, você precisa trabalhar com eles para você ter confiança neles, para você ter credibilidade naquilo que você está falando. Então, a análise estatística te ajuda muito nisso. Então, a gente viu aqui os tópicos de medidas de tendência central e medidas de variação. É nisso que nós vamos trabalhar na nossa revisão. Então, um dos tópicos é isso. Então, as medidas numéricas descritivas, para a gente caracterizar os dados, nós vamos precisar analisá-los. A gente viu que muitas vezes a medida de tendência central, por exemplo, uma média, uma mediana, ela não é suficiente para caracterizar meus dados, porque você pode ter muitos dados dispersos. Então, a gente precisa analisar também a variância, o desvio padrão, dentre outros fatores. Então, hoje a gente vai conversar aqui, falar sobre média, variância e desvio padrão da amostra. E além da amostra, também da população. Então lembre-se, na nossa primeira aula nós já vimos a diferença entre isso. O que é uma amostra e o que é uma população? Deixa eu fazer invertido aqui. Vou primeiro escrever a população e depois a amostra. Então o que é uma população? A população se refere à totalidade. Então, a população na estatística são todos os termos. Então, se eu estou examinando uma fábrica, peças fabricadas em uma fábrica, a minha população são todas as peças fabricadas na fábrica. Se eu estou fazendo uma pesquisa eleitoral, a minha população são todas as pessoas que poderiam votar. Se eu estou fazendo uma pesquisa num restaurante, a minha população seria toda a comida do restaurante. Mas muitas vezes eu não consigo trabalhar com total de dados, eu trabalho com uma parcela, não seria viável, e às vezes eu não tenho acesso. Então, usualmente eu trabalho com uma amostra. Então, o que é uma amostra? É uma parcela da população. Então, eu tenho uma parcela da população, eu tenho uma amostra. Então, você precisa entender esses conceitos, precisa entender. Por exemplo, se você tiver uma garantia que você tiver todos os teus dados, aí você tem uma população. Se você não tem uma garantia, você não sabe dizer, considera como uma amostra. O cálculo ele é muito parecido, tanto de uma para outra, mas é aquilo que eu falei, dificilmente numa fábrica se vai examinar todas as peças. Você vai pegar sempre usualmente uma parcela, então você vai trabalhar com uma amostra. Então, se você estiver fazendo um exercício, for específico, é uma população, trabalha como população, é uma amostra, trabalha como uma amostra. Se você não sabe, considere que é uma amostra, porque você não sabe se você tem a totalidade. Então, assim, como eu disse, os cálculos são muito parecidos. Primeiro, vamos para a média. Então, a média a gente representa com uma barra em cima. Eu posso ter uma situação que eu meço várias temperaturas. Então, eu vou ter uma temperatura média, com uma barra em cima. Medir várias pressões, vários volumes. Então, a pressão média, volume médio, a velocidade em várias situações, a velocidade média. Lá na física, vocês chamam de VM. Mas aqui na estatística a gente usa a nomenclatura com uma barra em cima. Essa barra em cima representa média. Então, se for um termo bem genérico, aí a gente pode chamar de X. Então, X barra. Então, essa barra em cima representa que é uma média. Aí da amostra. O N é o número de termos da amostra. E o X é cada elemento, cada termo. Se eu tivesse uma população, o jeito de fazer a média seria igual. A diferença é que o meu N seria maiúsculo. Então, o N minúsculo é o número de termos da amostra. O N maiúsculo é o número de termos da população. É só isso que muda. O jeito de fazer a média é o mesmo. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Suponha que eu tenha, sei lá, uns 3 termos. Peguei uma pequena parcela, peguei uma amostra de uma população qualquer. Então, peguei o termo 5, 9 e 2.
Então, são 3 resultados que eu obtive em algum processo, alguma coisa do tipo. Então, o número de termos aqui, como eu peguei uma amostra, peguei uma parcela, o n seria minúsculo e o n seria igual a 3, porque eu tenho 3 termos. Como é que eu calcularia a média? Então, x barra é o somatório. O que é o somatório? Esse termo aqui representa o somatório. Então, é o somatório de cada termo. Quantos termos eu tenho? 3. Então, a soma 5 mais 9 mais 2, divididos pelo número de termos. Então, bem simples fazer a média. Só somar cada termo e dividir pelo total de termos. Se é uma amostra, n minúsculo. Se é uma população, o n fica maiúsculo, tá? Então, vamos destacar isso. É só uma questão de simbologia. O n minúsculo é porque é uma amostra. O n maiúsculo seria a população. Aí eu tenho a variância. O que é a variância? A variância é você pegar cada termo. Aqui, da mesma forma, eu tenho o somatório. Então, esse símbolo aqui é o somatório. Então, o somatório de quem? De cada termo menos o termo médio, menos a média. Faz essa subtração, cada termo menos o valor médio, e eleva ao quadrado. Então, se você tiver um termo menor do que a média, essa subtração daria negativa. Se você tiver um termo maior que a média, a subtração vai dar positiva. Mas mesmo assim, você está com o valor, esse resultado elevado ao quadrado. Então, o número sempre vai dar positivo, porque o número positivo ao quadrado dá positivo, e o número negativo, se estiver elevado ao quadrado, ele também dá positivo. Na variância, nós vamos dividir pelo número de termos menos 1. Então, como que eu faria o exercício anterior? Eu acharia o valor médio aqui, para esse exemplo que eu peguei, acharia o valor médio. Aí ia pegar cada um dos termos, tanto 5, quanto 9, quanto 2. Então, 5 menos a média eleva ao quadrado. 9 menos a média eleva ao quadrado. 2 menos a média eleva ao quadrado. Soma esses 3 resultados e divide pelo número de termos menos 1. Então, nesse exemplo anterior, peguei 3 termos. Então, seria 3 menos 1 igual a 2. Então, você acha aqui o valor da variância. E eu tenho, quem mais? O desvio padrão da amostra. O desvio padrão nada mais é do que a raiz da variância. Também posso apresentar essa fórmula dessa maneira, desvio, Então aqui, desvio padrão. Então quem é o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz da variância. Quem é a variância? O somatório de cada termo menos a média, eleva isso ao quadrado, divide por n menos 1 e tira a raiz disso. Então isso aqui eu tenho quem ali? Eu tenho a variância aqui dentro da raiz. Então, a variância eu calculo dessa maneira. E a raiz da variância me dá o desvio padrão. Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz da variância. Então, agora, professor, e se eu não tiver uma amostra, se eu tenho uma população? Então, vamos supor que eu esteja trabalhando com uma microfábrica. E a pessoa fabrica, 8 unidades por dia e vai avaliar a massa. Se são só 8 unidades por dia, nesse exemplo que eu utilizei, você conseguiria medir a massa das 8. Seria bem simples, não daria muito trabalho, certo? Então, você garantiria que você tem todos os resultados. Então, se você tiver todos os resultados, você trabalha com uma população, não com uma amostra. Mais uma vez, vou dizer para vocês, se você não sabe se é uma população ou uma amostra, considere que é uma amostra. Porque na maioria das situações, a gente não vai conseguir ter acesso ou não seria viável fazer uma análise para todos os termos. Então, aqui, a média da população. Para diferenciar da média da amostra, a gente usa um mi, uma letra grega mi. Então, eu tenho duas letras, o x e o mi. Então, os dois são a média. Um é média da amostra, o outro é a média da população. Então, gente, como que funciona aqui? O que eu tenho que fazer? O jeito de fazer a média é o mesmo, a gente só muda a letra. A média da população eu chamo de mi. Só que aqui o número de termos da população é um N maiúsculo. Lembra? Se é uma amostra, um N minúsculo. Se é uma população, um N maiúsculo. Então aqui só muda a nomenclatura. O jeito de fazer a média é o mesmo. Só muda a nomenclatura, o N minúsculo para amostra, N maiúsculo para população. X barra para uma amostra, um termo barra, e o mi para a população. Só para mudar a nomenclatura. A variância, aqui eu chamei de VP. Por que VP? O V é de variância, o P é porque aqui é a variância da população. O que muda na equação da variância da população com a amostra? Só o N.
Na amostra, eu ia dividir por N menos 1 na amostra. Mas aqui eu tenho uma população. Na população eu divido pelo número de termos. Mas o jeito de fazer é o mesmo. Cada termo menos a média. Aqui deixa eu corrigir, porque a média a gente chamou de Mi. Porque aqui a média é uma população. Então, cada termo menos a média da população. Pega isso, eleva ao quadrado e divide pelo número de termos da população. E o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz da variância. Então, o desvio padrão, aqui a gente só muda a letra. Então, o desvio padrão, eu vou chamar aqui da letra grega sigma. Então, desvio padrão. Então, o desvio padrão, lá eu chamei de DP, desvio padrão, amostra. Aqui, só para mudar, eu vou chamar de sigma. Então, desvio padrão da população. O desvio padrão continua sendo a raiz da variância. Então, o desvio padrão é a raiz da variância. Quem que é a variância? Cada termo menos a média, aqui como a população eu vou chamar de Mi, eleva ao quadrado, o somatório disso, divididos por N agora. Não é mais N menos 1, como na amostra, a população é por N. E tiro a raiz disso para eu ter o desvio padrão. Então, para eu ter o desvio padrão, eu faço dessa maneira. E aqui dentro, aqui dentro eu tenho a variância da população. Então, a ideia é bem simples para você fazer, para você conseguir resolver esse exercício. Vamos pegar aqui um exemplo. Então, duas corporações contratam 10 formandos cada. Então, cada corporação aqui tem a corporação que foi chamada de A e a corporação que foi chamada de B. Cada uma delas contratam 10 formandos. Então, aqui está o salário inicial em milhares de dólares, então vai ser representado só por 41, 38, mas está em milhares e está em dólares. 39 pega dos 10 formandos para a empresa A e para a empresa B. Então, o exercício está pedindo para você calcular a média, a variância e o desvio padrão. Aqui você vai considerar que eles são populacionais. E depois, na letra B, você vai considerar que eles são amostrais. Então, vamos lá para o exercício. Vamos resolver aqui o primeiro. O que eu preciso fazer? Então, eu preciso calcular, segundo o enunciado, a média, mas é uma média da população. Então, eu vou chamar de Mi. Além da média da população, eu preciso da variância da população. Vou chamar aqui de VP. E do desvio padrão da população. Vou chamar de sigma. Por que eu estou chamando essas letras? Porque a letra A falou que é para eu fazer para a população. Então, vamos aqui para a letra A. A média, você tem duas empresas, a empresa A e a empresa B. Então, vamos analisar aqui. A empresa A vai de 41 e termina ali no 42. 41, 38. A empresa B, 40, 23 e termina ali no 58. Então, vou fazer aqui a minha análise. Então, ao Mi do A. Então, como que é a média? A gente viu que a equação da média é o somatório de cada um dos termos dividido pelo número de termos. Então, a primeira empresa, a empresa A, começa com 41, o segundo termo é 38 e vai até chegar ali nos últimos, né? O penúltimo é 37 e o último é 42. Dividido pelo número de termos da população. Então, aqui considerou-se que é uma população, tá? Então, o número de termos da população é 10. Então, para a empresa a média é a soma, que vai dar 415. Vou dividir por 10. Então, o Mi de A vai ser 415 divididos por 10, ou seja, 41,5. Mas isso aqui está em milhares de dólares, né? Então, seria 41.500 dólares, tá? É dinheiro isso aqui, ó. Dólares. Tá? Então, aqui, ó. Vamos destacar aqui meu primeiro resultado. Beleza? Agora, vamos fazer a mesma coisa para o exercício para a empresa B. Tá? Eu vou mudar de cor aqui para a gente diferenciar uma da outra. Então, a B. Então, aqui, Mi
de B. Então, a empresa B, ela começa com 40, o segundo é 23, até chegar ali nos últimos. Então, o penúltimo é 52 e ali é o 58, o último. Eu vou pegar tudo isso, vou dividir também por 10. Na hora que eu fizer a soma, coincidentemente, aqui também vai dar 415 divididos por 10. Então, o salário médio da empresa B é 41,5 ali em dólares, tá? Milhares de dólares. Então, 41.500 dólares. Então, aqui eu tenho para A e para B. Deixa eu só colocar o símbolozinho aqui, que é um salário médio. Então, o salário médio da empresa A é 41,5 e da B é 41,5 também. Além disso, eu preciso da variância e eu preciso do desvio padrão. Então, para a empresa A, vamos fazer a variância aqui do A. Variância, e essa variância é da população, então eu vou chamar aqui de VP, da empresa A. Como que eu faço para a empresa A? Pego cada um dos termos, ó, o primeiro é 41, e subtraio a média, 41,5, elevo ao quadrado. Faço a mesma coisa para o segundo, ó, 38 menos 41,5 e elevo ao quadrado. Faço isso para todos os termos, até chegar no último. Quem que é o último lá? 42. Então, 42 menos 41,5 elevo ao quadrado. E divido pelo número de termos. Se fosse de uma amostra, seria n menos 1. Aqui, como eu tenho a população, eu vou dividir por 10. Então, eu tenho a variância da população. Ali, se você fizer a conta, a primeira aqui, por exemplo, 41 menos 41,5 dá 0,5. Aí você eleva ao quadrado, que vai dar 0,25. Então, você faz isso para todos os termos, vai achar que a soma dos termos é 88,5 e divide isso por 10. Então, a variância da população, nesse caso aqui para a empresa A, seria 8,85. 8,85 dólares, né? Que é a unidade que nós estamos trabalhando ali. Porém, será que eu precisaria fazer para a empresa B? A média não deu igual? Será que daria igual? Possivelmente não, porque os valores mensais são diferentes. Os valores de cada mensais não, o valor de cada pessoa é diferente. Ó, da primeira 40, 23. Quando você fizer essa subtração e elevar ao quadrado, você vai ter possivelmente valores diferentes. Então vamos analisar aqui, ó. A variância populacional para B ali. Como que seria ali a variância populacional para B? Mesmo procedimento. Aqui começa com 40, a média coincidentemente deu igual 41,5 ao quadrado. Veja que o primeiro termo aqui, ó, 41 menos 41,5 dá 0,5, eleva ao quadrado. Aqui já dá 40 menos 41,5, já dá 1,5. E vou elevar esse valor ao quadrado, já daria 2,25, então já daria diferente aqui. Né? Mas vamos ver se os outros termos compensariam a diferença. Aí o segundo, 23, menos 41,5 eleva ao quadrado, até chegar no último termo. O último termo ali é 58, então 58 menos 41,5 ao quadrado. E eu vou fazer o que aqui? Eu vou dividir pelo número de termos, não é menos 1 porque é uma população. Então, eu vou dividir aqui por 10. A soma, nesse caso aqui, vai dar 1.102,5. Então, 1.102,5 divididos por 10. Então, já vê que existe uma diferença bem grande. Ali deu 88,5, aqui deu 1.110. Então, aqui nas segundas, as diferenças vão ser bem maiores. Então, a variância é maior nesse caso. Aqui a variância dá 110,25. Então veja que diferença. Mesmo a média sendo dada igual, os valores estão oscilando mais, né? Eles estão mais distantes da média. Eu já posso até fazer o desvio padrão aqui, para a gente deixar tudo na mesma página. Por quê? Quem que é o desvio padrão? O desvio padrão... O desvio padrão, ele é a raiz da variância. Tá? Então, o desvio padrão é a raiz de 8,85. Então, a raiz de 8,85. Então, o desvio padrão vai dar aqui na primeira situação
2,97. Então, 2,97 é a resposta aqui do desvio padrão, tudo para a empresa A. Vamos colocar aqui o desvio padrão da empresa A. Então, eu também vou mudar aqui minha letra, tá? Porque eu acabei trocando aqui. O que eu tenho aqui? É um desvio padrão de população. Então, vamos usar o termo populacional, né? Então, assim, o modo de fazer é o mesmo, porém, a simbologia não é. Aqui é sigma. Então, o sigma da empresa A. O sigma da empresa A. Então, o sigma da empresa A, o desvio padrão populacional é 2,97. Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz da variância. Tá mais trabalhoso fazer a variância. O desvio padrão é bem tranquilo. Agora, na segunda situação aqui, eu tenho o sigma do B. O sigma do B, o desvio padrão é a raiz da variância do B. Então, o desvio padrão do B é a raiz de 110,25. O desvio padrão do B vai dar um valor de 10,5. Então, 10,5 é o desvio padrão do B. Ó. Então, ali o desvio padrão do A, 2,97, quase uns 3. Do B é 10. Então, a gente consegue ver que mesmo a média sendo igual, não significa que o desvio padrão e a variância vão ser iguais. Então, aqui a média do B, 41,5, a variância populacional do B, 110,5 e o desvio padrão é 10,5. Para o A média é igual, a média do A é 41,5. A variância populacional para o A, 8,85. O desvio padrão do A, 2,97. A letra B é muito parecida, então tem a mesma ideia. A diferença é que agora, ao invés de ser populacional, são dados amostrais. Então, como que eu trabalho com isso? Só muda a nomenclatura. Então, em vez de mi, eu vou chamar de x. Então, x com uma barra. Então, o valor médio, a variância e o desvio padrão, que eu chamei ali de dp. Mas agora a diferença é que tudo isto é para uma amostra. Então, funciona de um modo amostral. Então, como que a gente vai trabalhar aqui? Vamos fazer da mesma maneira. Vou calcular a média. Quem é a média? É o somatório de todos os termos. Em relação aos termos, eles não mudaram. A média, o procedimento é o mesmo. A diferença é que, em vez de dividir por um número de amostras, número total da população, você vai dividir por um número de amostras. Então, você vai continuar somando os mesmos termos e dividindo por 10. Aqui a diferença é que foi considerada uma situação amostral. Você está pegando uma parcela da população. Então, o primeiro termo é 41. Então, 41 mais 38 mais 39 mais até chegarmos em 42. Então, eu pego esse valor e eu vou dividir pelo número de termos, que é 10. Então, x barra, ele vai dar 41,5. É o mesmo valor, não mudou. E a unidade ainda é em dólares, em milhares de dólares. Então, 41.500 dólares é o salário médio da empresa A. Deixa eu mudar aqui tudo para a gente diferenciar. O B, ele segue a mesma linha, vai dar coincidentemente o mesmo valor. Então, ali vai ser 40 mais 23, mais 23, mais 41, soma todos os termos, até chegar no último, que é o 58. Então, o que acontece aqui? Você vai dividir da mesma forma por 10. Então, xb também vai dar 41,5. A média é igual dos dois. Então, aqui não mudou nada, né? É só nomenclatura e a gente diz que em vez de dividir por nzão, n maiúsculo, vai ser o nzinho. Agora, eu preciso da variância e do desvio padrão. Então, vamos ali para o elemento A. A variância do A... Sempre esqueço de mudar aqui. Variância do A, ela é cada termo menos a média. 41 menos 41,5 ao quadrado.
Agora, o próximo termo é 38. Então, 38 menos 41,5. Faria a mesma coisa para o terceiro, que é o 39, até chegar lá no último termo, que é o 42 menos 41,5 ao quadrado. Tudo isso eu vou dividir pelo meu número de termos, menos 1, porque é isso que muda do populacional para o amostral. Então, em vez de 10, nós vamos dividir por 10 menos 1, que é 9. Então, eu vou dividir aqui um valor por 9. Então, a minha variância amostral, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A minha variância amostral, eu vou pegar a minha soma, que vai dar a mesma ali em cima, né? Em cima não vai mudar. E vou dividir pelo valor que agora é levemente diferente. Então, a minha soma, pegando os quadrados, resolvendo ali todos os termos, né, para cada um dos 10 termos, vai dar 88,5. A diferença é que agora eu não vou dividir por 10. Eu vou pegar o 88,5 e vou dividir por 9. Então, a minha variância amostral vai dar um valor de 9,83. Então, veja, o valor não é assim tão diferente, né, do anterior, porque antigamente eu dividi por 10, dava 8,85. Agora, em vez de dividir por 10, vou dividir por um número um pouco menor, vai dar um valor um pouco maior. Então, a variância de A, ela vai ser 9,83. E o desvio padrão, professor? Então, o que a gente chamou aqui de DP, o desvio padrão é a raiz da variância. Então, é a raiz de 9,83. Então, o desvio padrão, ele vai dar 3,14. 3,14. Então, esse é o valor do desvio padrão, considerando uma amostra. Então, vejam que não é difícil de fazer, ele é só um pouco trabalhoso quando nós fazemos de uma forma manual. Então, a variância de B vai ser o mesmo procedimento. Variância de B vai ser cada um dos termos, ali o primeiro, 40, a média é igual, 41,5 ao quadrado, mais 23 menos 41,5 ao quadrado, até chegar no último termo, que é 58 menos 41,5 ao quadrado. Vou pegar tudo isso e vou dividir também por n menos 1. Então, n menos 1 eu vou dividir por 9 agora. Então, ali, a minha variância de B, a soma também não vai mudar, vai dar 1102,5, 1102,5 dividido por 9. Então, a variância de B, no outro caso, deu 110,25 na populacional, aqui vai dar 122,5 na amostral. Então, aqui está a minha variância de B. Agora, o desvio padrão é a raiz. Opa, deixa eu apagar aqui. Desvio padrão é a raiz de 122,5. Então, o desvio padrão, ele vai dar exatamente 11,07. Então, 11,1 aproximadamente, arredondando aqui. Então, 11,07, aproximadamente 11,1, e acabou aqui. Então, fiz o que o exercício pedia. Então, vamos fazer aqui, ó, uma comparação. A média não mudou, só mudou a simbologia. Aqui na variância, em vez de dividir por n menos 1, aqui na populacional eu divido por n, ao invés de por n menos 1, deu 2,97. Ali deu 9,87. Então, aqui o que acontece... Desculpa, a variância que deu 8,85 e o desvio padrão 2,97. A variância aqui deu 9,83 e o desvio padrão 3,14. Tá? Então, 9,83 compara aqui com 8,85. 2,97 com 3,14. Para o desvio padrão e a variância da situação B, aqui deu 110. A variância do desvio padrão deu 10,5. Aqui deu 122,5 e 11,3. Então, o procedimento ele é muito parecido. Faça sempre com muita atenção. Veja o que está se considerando, se ele é amostral ou populacional.